Fala torcedor alagoana, fala torcedora alagoana, me chamo Matheus Guimarães, estamos aqui no canal do Guimarães, meu canal para falar sobre futebol alagoano, e hoje vamos falar sobre a rodada desse final de semana. Os alagoanos foram muito bem, CRB, CSA e ASA ganharam. Eu queria fazer esse giro de notícias, esse giro da rodada, queria dar boas-vindas a você que vem pela primeira vez no canal. Primeiro vídeo nesse formato, pretendo fazer todo final de rodada, principalmente quando bater que os três times jogaram em datas próximas, né? Todo mundo jogou esse final de semana, então pretendo fazer isso. E vamos lá, vamos começar falando sobre o ASA, que é líder do seu grupo na Série D. Bom, como eu não falei do ASA ainda, eu vou falar assim, no geral, a campanha do ASA mesmo, que duas boas vitórias do ASA. O ASA ganhou de 2-1 da Jacuipense, lá na Bahia, e ganhou do Bahia de Feira, lá em Arapiraca. Destaque para a primeira partida foi o volante Marquinhos. O volante Marquinhos tem passagem pelo CSA em 2020/21. A torcida não gostou muito da passagem do volante, mas no ASA tem um bom começo, fez os dois gols, os gols que deram a vitória para o CSA. Eita, perdão, para o ASA. E eu queria falar assim, no âmbito geral. Duas partidas disputadas, 3 gols feitos, um tomado. Eu vou dar o parâmetro das duas partidas e um parâmetro sobre o time do ASA no geral. Partida contra a Jacuipense. Aproveitou as chances que teve. Jogou muito bem fora de casa, criando muitas chances. Suportou a pressão da Jacuipense, que saiu atrás do placar por 2-0 e depois diminuiu. Tudo isso ainda no primeiro tempo. O segundo tempo, a Jacuipense teve seus momentos de pressão, nada muito bem construído, aquela pressão mais jogada na área, mas o ASA suportou muito bem a pressão. E aí, vindo para o jogo em casa contra o Bahia de Feira, o ASA teve um jogador expulso muito cedo na partida, e ainda assim conseguiu fazer o gol da vitória com um a menos em campo e suportar a pressão do time baiano. O que vale destacar nesses dois primeiros jogos do ASA em questão do time em geral. Boas jogadas em transição rápida do ASA, cria muitas oportunidades assim, e a gente está falando da Série D, que é o nível mais baixo do futebol em termos de Campeonato Brasileiro, né? Então assim, os outros times vão errar muito. Se você souber jogar em cima do erro nesse jogo de transição, você tem uma arma muito boa para o resto do seu ano. E até agora o ASA mostrou que sabe fazer bem isso. Vamos lembrar aqui, tempo amostral do ASA na Série D, muito curto. Só 2 jogos. Mas vamos analisar esses dois, é o que a gente tem. E outra coisa que me animou no time do ASA é saber jogar em situações adversas. Jogo da Jacuipense. Saiu ganhando fora de casa, suportou bem a pressão. Muito bom. Jogo em casa, teve um jogador expulso, conseguiu o resultado. Melhor ainda. Porque assim, a Série D é um campeonato muito previsível. Você tem vários poréns. Você pode jogar num campo ruim, você pode jogar uma partida que a viagem vai ser muito cansativa, porque você vai pro interior do Maranhão, do Piauí, você pega uma viagem de avião longa e depois ainda tem que pegar uma de ônibus. Então assim, se o seu time está adaptado e ele desempenha bem nessas situações adversas, para uma Série D isso aí é perfeito. Mas tem um porém dessa situação que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Vamos falar de peças do time do ASA. O time do ASA me anima muito em peças. Vou dizer por quê. Vamos trazer alguns destaques. Vou botar aqui do lado alguns jogadores que eu acho muito importantes no time do ASA, mas vou dar 2 menções honrosas que eu não botei no cardzinho aqui ao lado. O goleiro, Renan Rinaldi, bom goleiro, um goleiro que tende a fazer boas defesas em momentos difíceis. A gente sabe que o goleiro não se elogia muito cedo, né? Pode ser que a mesa vire para ele, mas um goleiro que sempre mostra que nos momentos decisivos tá lá. Isso é em qualquer time, em qualquer aspecto de divisão, muito importante isso. Vitinho, ponta direita, baixinho, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. É uma peça que ela é característica desse tipo de competição. Aquele ponteiro baixinho, muito rápido,
que vai servir o seu atacante, que vai dar trabalho, vai desgastar os zagueiros, os laterais adversários, é uma peça que, nesse tipo de campeonato, é muito preciosa. E ele vem bem durante o ano todo, fez um bom Alagoano, fez as 2 primeiras partidas da Série B bem, da Série D bem. Então, assim, uma peça muito valiosa nesse elenco do Asa, visando as características dele e o que o campeonato oferece. Mas vamos lá. 2 peças que para mim são os melhores jogadores do time, e eu acho que é unanimidade isso na torcida do Asa e até mesmo na imprensa alagoana, que são Anderson Feijão e Lúcio Maranhão. O Anderson, que é um camisa 10 que tem mais características de meia atacante, ele não é aquele meia criador, pensante, ele, óbvio, pensa o jogo, dá um passe diferente, mas ele é aquele cara mais meia atacante, o cara que progride com a bola na transição rápida, é o cara que tem um arremate de fora da área, mas muito mais que isso. Como eu falei sobre o Thomas Bastos na Série C com o CSA, eu vou dar a mesma situação para o Anderson Feijão. Por quê? Aquelas situações adversas que eu falei, tanto para a Série C e sobre essas da Série D, que eu falei no início do vídeo, muitas vezes se resolvem em uma bola, em um jogo. E muitas vezes na bola parada. O Anderson Feijão tem uma excelente bola parada. Ele pega muito bem na bola, ele tem um escanteio perigoso, ele tem as faltas laterais muito perigosas, sempre leva perigo a bola dele na área, e tem um arremate de fora. Um cara desse pode fazer a jogada da vitória no time do Asa. A bola parada é muito importante. E o Asa já mostrou que parece que o jogo aéreo vai ser um caminho, porque já fez 2 gols de cabeça em 3 gols que foram feitos durante a competição. Então... Perdão. Então, assim, jogador muito importante pro Asa. Lúcio Maranhão, com certeza, é o jogador mais completo tecnicamente. É o cara diferente. E vamos lá, pegando o nível da Série D. O Lúcio Maranhão tá acima. É um jogador acima da média da Série D. Com certeza absoluta. É o cara que você vai quebrar a bola, ele vai dominar, vai fazer o pivô. É o cara que vai fazer a tabela. É o cara que tem o toque a mais. Perdeu 2 gols nessas 2 partidas que eu achei que, sei lá, foi estranho. Foram 2 gols que geralmente ele não perde. Mas é um cara que, por exemplo, na final do Alagoano, principalmente no jogo do Rei Pelé, foi o cara que deu trabalho para os zagueiros do CRB. Foi o cara que dominou a bola em cima do alemão, foi o cara que dominou a bola em cima do Gum. Então, é um cara que consegue fazer isso num nível um pouco mais alto e tá jogando na Série D. Cara muito importante pro time do Asa. Perdão novamente, estou com a garganta um pouco seca. Mas prosseguindo, esses outros 3 jogadores que eu trouxe aqui. Se você for olhar a escalação do Asa nos últimos 2 jogos, eles não são titulares, nenhum desses 3. A dupla de volantes é o Zé Wilson e o Marquinhos, que eu já falei, que é um dos destaques do Asa, é um cara que vai ajudar muito. Mas por que eu vou ter esses caras aqui? Profundidade no elenco. O Asa disputa uma Série D e consegue ter uma profundidade no elenco. Você no segundo tempo tem 3 substituições no setor como meio campo, que é de extrema importância para todo o jogo. Você tem o Didira, o Fidelis e o Everton Heleno. Você pode mexer com as situações do jogo com esses caras do banco. Você pode ter o Didira jogando como volante, que ajuda muito na marcação, tem a chegada na frente e que gosta daquela jogada pela direita, o corredor direito é uma característica dele, tanto para fechar como para atacar. Você tem o Fidelis, que é o primeiro volante de uma boa saída de bola, é o segundo ano dele no Asa, foi bem no Alagoano, é um cara que ajuda na marcação, mas sai com a bola, cara alto, boa estatura. E você tem o Everton Heleno, que é um cara que pode ser usado como camisa 8 para iniciar jogadas, dar o primeiro passo com qualidade, um jogo que tiver mais amarrado, ele e o Feijão pode fazer esse jogo de construção pro Asa, e também tem a bola parada. Fez gol de falta no CRB esse ano. Enfim, tem a bola parada. E todos esses caras são muito experientes. Todos esses caras têm vivência do futebol. Todos esses caras já passaram por situações muito adversas. Então você tem um elenco profundo. Você tem um elenco que é experiente. Um elenco que já passou por muita coisa no futebol. Sabe os caminhos. Então assim, pra mim, começo animador do Asa. Um porém, que eu falei que essas coisas adversas, essas situações que a Série D entrega, podem prejudicar lá na frente. Desgaste físico. Esses campos, essas viagens, tudo isso pode desgastar muito fisicamente o Asa. E a gente sabe que a Série D ela é resolvida em mata-mata.
Então, assim, o time que chegar mais inteiro para disputar essa fase vai ter uma vantagem absurda, absurda. O seu time sai muito mais na frente se você tem essa vantagem física lá no final. Mas, começo muito animador do Asa. Vai ser muito bom se o Asa subir pro futebol alagoano. É um time que já vem 2 anos seguidos indo para a final do Alagoano. É um time que tem tradição, tem torcida, tem um estádio que ajuda muito quando lota. Então, assim, minha perspectiva é muito boa por esse início do Asa. Vamos ver se consegue prosseguir com essa boa fase. Agora vamos falar dos times da capital. CRB no sábado venceu o Novo Horizontino. Essa é a notícia boa. Vitória, 3 pontos, dá uma aliviada na crise, sai um pouquinho da parte de baixo, mas torcedor do CRB, jogadores do CRB, todo mundo foi envolvido com o CRB, tem que botar a mão pro céu e agradecer muito por essa vitória ter caído no colo do CRB. Muito mesmo. Por quê? CRB não jogou bem, novamente, não jogou bem. Vamos lá, primeiro tempo. CRB espaçadíssimo, o meio-campo muito longe da defesa e muito longe do ataque. Muitos buracos nesse setor. Uma escalação que no começo Longini fez uma ponta esquerda, o Copete também estava lá pela ala esquerda, não deu para entender muito bem. A bola não chegava no ataque, o Anselmo quase não pegou na bola no primeiro tempo. Enfim, nada deu certo. O Novo Horizontino chegou no primeiro tempo. O Novo Horizontino teve bola na trave no primeiro tempo com o Marlon. Fomos para o segundo tempo. O CRB até começou um pouquinho melhor. Logo no começo o Lucas Lima deu um chutaço que o Jordi fez uma baita de uma defesa. Mas depois o jogo desorganizou para os dois lados. O Novo também caiu um pouco. E ficou aquele jogo feio, o CRB não conseguia se encontrar. Num lance de sorte, o Jordi dividiu a bola com o João Paulo. Ela sobrou no pé do Longini, praticamente sem goleiro, porque ele estava muito longe da meta, né? Longini aproveitou, foi oportunista e matou o jogo. Mas eu vou fazer das minhas palavras a que eu ouvi de um torcedor do CRB nesses últimos 2 dias. O gol saiu dos pés de 2 jogadores que estavam nulos no jogo. João Paulo e Longini não apareciam. Fizeram a jogada da vitória. Para o torcedor do CRB deve ter sido um alívio, um graças a Deus, mas estavam mal. O torcedor do CRB que virar para mim e falar que o time jogou bem, vai estar mentindo para mim e para ele mesmo. A defesa não jogou bem de novo. A defesa não consegue ajudar na composição de jogadas, no início de jogadas. Levou sustos após o gol. O Gênison, atacante do Novo Horizontino, teve 2 chances claras e perdeu as 2, para a sorte do CRB. Mas a defesa que deixa espaços, o Gum, com todo respeito à história do Gum, eu acho que o Gum tem uma das histórias mais bonitas em um clube no futebol atualmente, que é a história dele com o Fluminense. Campeão, capitão, estava lá nos momentos bons e numa fase ruim, um cara que marcou a época, mas você vê que fisicamente ele está abaixo dos caras. O Felipe Marques botava a bola de lado e ganhava do Gum. O cara que me fala, que querer me convencer que uma dupla de zaga que tá... Não tem dupla de zaga, na verdade, não existe esse encaixe ainda. Uma hora é Alemão e Anderson, agora Gum e Anderson. O Anderson parece que vai se manter no time, e eu acho que é o melhor zagueiro do CRB. Mas assim, lentos, zaga lenta, o CRB precisa de uma vitalidade maior nessa defesa. Essa defesa tinha o Edmar, tinha o Matheus Ribeiro. Edmar eu achei que fez uma partida honesta, segurou bem. O lado direito do Novo Horizontino não apareceu muito. O lateral direito deles, o Vitor Lepo, que apoia muito, não apareceu muito. Então assim, fez uma partida honesta, o Edmar, vamos dar a César o que é de César. Mas o Matheus Ribeiro, mais uma vez para mim, muita decisão equivocada. Eu acho que é um cara que poderia sentar um pouquinho no banco, dar oportunidade para nova pessoa. O problema é que o Hereda entrou e fez o que fez, né? O torcedor do CRB que viu o jogo, aos 50, 40 e tantos, perdeu aquele gol que ele carregou a bola por 50 metros, 40 metros e não soube o que fazer na hora de concluir o gol. Mas assim, o time do CRB ganhou, vai dar um alívio. Um Battle Loser conseguiu uma sobrevida de pelo menos mais uma semana aí, mas muito, muito, muito abaixo do CRB que a gente esperava para essa temporada. Os torcedores do CRB esperavam um time para estar disputando. Eu não estou falando ganhando, amassando, nada. Disputando. O CRB até agora não disputou muito.
ganhou essa partida, como o pessoal do interior gosta de falar, ganhou no bambo, mas não convenceu. O CRB ainda não convenceu. O CRB precisa melhorar muito. A vitória é importante pra caramba, mas precisa melhorar demais. Agora vamos mudar um pouco a nossa perspectiva, vamos pro lado azul de Maceió. CSA ganhou. Eu me arrisquei muito dizendo que o CSA poderia trazer 3 pontos e tal para a PP. Ainda bem que trouxe, senão eu ia me queimar bonito. Mas vamos lá, vamos para a partida. CSA não jogou o que eu esperava, eu achei que o CSA ia jogar mais, mas fez um primeiro tempo muito seguro. Não tomou muita pressão no primeiro tempo. Conseguiu fazer o gol numa jogada de muito oportunismo do Jô. Que eu falei que eu preferia que o Tagliari tivesse ali, e aí o Jô vai e faz o gol, mas ainda prefiro o Tagliari, acho mais jogador. Oportunismo do Jô. Ponto positivo desse primeiro tempo foi um jogo tranquilo na parte defensiva, o CSA defendeu bem. O Arnaldo jogou bem no primeiro tempo, pareceu que cansou no segundo, mas eu acho que vai corresponder à expectativa do torcedor do CSA, eu acho que vai ajudar muito. Jogou bem o primeiro tempo. Meio campo, eu achei um pouquinho distante, o Moisés, o Thomas, poderia aproximar mais um pouquinho. E as pontas também foram bem apagadinhas, mas o Floresta não ofereceu perigo, o CSA fez lá o primeiro gol e ainda teve um jogador a menos, o Floresta, né, teve um jogador expulso, e aí eu acho que normalizou a situação para o CSA. Mas no segundo tempo não foi bem isso, eu acho que o CSA não conseguiu se impor com a maioria numérica, sofreu uma pressão completamente desnecessária do Floresta, lá em Fortaleza. Para mim, não poderia ter tomado aquela pressão. O Floresta não teve assim as maiores chances do mundo, mas teve sim chances perigosas. O Floresta chegou com um a menos, inclusive chegou bem mais que o CSA. Assim, óbvio que não fez o segundo gol igual o CSA, né? Nem fez gol o Floresta, né? Mas chegou mais. O CSA foi muito mais oportunista. No segundo tempo foi levando com a barriga e tal. Aproveitou o cansaço do time do Floresta, contra-ataque muito bem feito, uma transição muito bem feita. Everton Silva botou na cabeça do Felipe, e aí ele empurrou pra dentro do gol e matou o jogo. Mas assim, CSA segundo tempo muito aquém. Hernandes não jogou bem, esperava mais. Gostei muito do Rafael Foster. Eu acho que é um cara que ajuda muito o CSA, já tinha falado no outro vídeo. Acho que é um cara que ajuda muito, tanto na parte defensiva como na construção. Cara que inicia muito bem as jogadas. Ednei fez uma partida segura, sem muita preocupação. Teve esses espaços que o Floresta conseguiu achar. Mas assim, Série C, você tirar pontos fora de casa como o CSA tirou, muito bom mesmo. Jogo contra o Confiança complica um pouco nessa situação da avaliação de alguns torcedores, mas pegar esses últimos 2 jogos do CSA, resultados importantíssimos. E para você subir, para você atingir seu objetivo, ganhar é o que importa muitas vezes. No caso dessa situação de jogo, foi importantíssimo. Foi lá, matou o jogo, ganhou, top. Muito bem. Eu acho que precisa melhorar se quiser uma reta final mais tranquila e vai disputar o mata-mata também. Acho que precisa dar alguns ajustes. As pontas têm que ser mais regulares. Tem jogos que o Iago Teles joga bem, o Thiaguinho joga bem, e aí parece que no outro jogo eles somem um pouquinho. Então assim, precisa de uma regularidade maior de alguns jogadores. O próprio Thomas Bastos. Eu acho que a sequência do Arnaldo vai ser positiva. Mas assim, foi importantíssima a vitória. Vamos dizer assim que compensou a derrota contra o Confiança. Entre aspas. Mas é animador. Os times estão. O Asa e o CSA, que estão em campeonatos que tem uma dificuldade maior do que só o futebol. Tem todo um arredor que também complica muito. Ganharam, estão ganhando, estão se encaminhando para se direitar dentro da competição. Isso é animador demais. Tomara que no fim do ano todos atinjam seu objetivo. CRB ganhou, mas tem que abrir muito o olho. Tem que abrir o olho demais, tem que melhorar muito. O nível da Série B é muito mais alto do que de Série C e D. A gente não pode confundir.
Achar que a avaliação do CSA e do ASA tem que ser igual a do CRB, não. O CRB enfrenta adversários muito mais fortes, muito mais bem preparados, muito mais bem treinados, jogadores com muito mais qualidade, então você tem que jogar muito melhor. O nível de exigência, o sarrafo é muito mais em cima. Então assim, o CRB precisa abrir o olho, precisa organização defensiva, precisa de um meio-campo mais construtivo, um ataque que pressione mais, que pegue mais na bola. Os atacantes do CRB pegam um pouco na bola, e principalmente pegam um pouco na bola lá perto do gol, então precisa melhorar muito isso. A postura do CRB é uma postura de quem vai brigar na parte de baixo da tabela. Então, se quiser fazer um campeonato mais tranquilo, é bom começar já da próxima partida a atuar melhor. A atuar com mais clareza de ideias e com mais qualidade. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Redes sociais aqui embaixo. Essa semana os times só vão jogar mais pro final, então vai ficar uns dias aí sem muito conteúdo, mas final de semana garanto que volta. As coberturas ao vivo, preparação para os jogos e após a rodada mais um vídeo como este, viu? Deixe seu like se você gostou e compartilhe o meu trabalho. E é isso. Uma boa tarde, bom dia e boa noite para você.